A maior e mais misteriosa construção do mundo encontra-se na plataforma de Giza, ao lado do rio Nilo, no Egito. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. A Grande Pirâmide é um lugar de conhecimentos construído com propósitos religiosos. Tem uma localização precisa, astronômica e geomagnética. São atribuídas aos faraós egípcios de 2.500 anos antes de Cristo. Mas existem hipóteses de que tenham vindo de uma civilização anterior à nossa, que muitos chamam de Atlântida. Seu vértice está a 30 graus exatos de latitude paralela ao Equador e sobre 29 graus, 58 minutos e 51 segundos de longitude a leste de Greenwich. Devido ao momento das placas tectônicas continentais, há 18.190 anos, esse ponto esteve situado nos 30 graus exatos, com um azimute de norte real. 30 graus de latitude, 30 graus de longitude. Uma localização absolutamente precisa. A relação entre sua altura, o tamanho de sua base e o ângulo de inclinação de seus lados indicam que conheciam o número π. A relação exata entre o raio de um círculo e sua circunferência. Um conhecimento que supõe-se tenha sido descoberto por Pitágoras, muito tempo depois. Prova da avançada tecnologia usada naquela construção perfeita foi o imenso tamanho do projeto, uma montanha artificial feita com 6 milhões de toneladas de pedra, 203 degraus de alturas diferentes, mais pedras que as usadas em todas as catedrais e igrejas construídas em todos os tempos. Era alta como um prédio de 48 andares. Sua altura de 147,8 metros é uma fração da distância da Terra ao Sol, hoje conhecida com 147,8 milhões de quilômetros. Um projeto tão importante executado a longo prazo requeriu um cuidadoso planejamento administrativo. Nunca houve um esforço tão gigantesco como esse. Nem mesmo com a atual tecnologia realizaram um projeto de tal magnitude. De fato, os japoneses, em 1981, tentaram fazer um modelo similar com 50% da escala. A construção caiu com seu próprio peso e tiveram que abandonar o projeto. Os egiptólogos dizem que os egípcios entalharam com ferramentas e objetos de cobre 2,5 milhões de blocos de pedra. Depois moveram cada bloco, que pesava entre 2 e 6 toneladas, sobre rodas de madeira, da pedreira que ficava a quilômetros de distância até uma altura de 48 andares. Experimentos são feitos hoje com supercondutividade e perceberam que é uma forma de anular a gravidade. É possível reduzir o peso de grandes objetos até 90%. Se fossem feitas rampas, estas teriam que ter mais de 2 quilômetros de comprimento e 3 vezes o peso da pirâmide. Senão tudo cairia devido ao imenso volume. Uma vez ali, juntaram as pedras, camada por camada, com extrema precisão para armar 3 corredores, 2 câmaras e galerias internas com portas secretas que não foram descobertas durante séculos. Depois revestiram a superfície com 144 mil blocos de granito branco, perfeitamente polido, cortados com exatidão matemática, com ângulos retos em todos os lados e juntas que não tinham mais de 2 milímetros. Tudo isso sem gruas e só com ferramentas de cobre e bronze. Se fôssemos pensar na tecnologia de hoje, seria um desafio enorme. Significaria elevar as peças que pesavam várias toneladas ao topo do 48º andar. Uma demonstração de poder, desejo de permanência e notoriedade de um faraó que, no entanto, nunca deixou que nenhuma inscrição contasse sua façanha e nunca a utilizou como sepultura, como dizem que é. Entretanto, no ano 1299 d.C., o médico árabe Abdul Latif escreveu que partes do revestimento tinham estranhos hieróglifos que ninguém no Egito de sua época entendia e que, se fossem copiados, encheriam um livro de 6.000 páginas. Mas 2 anos depois, um poderoso terremoto derrubou alguns granitos do revestimento e, como sinal de destruição e ignorância, foram usados como material para a construção de edifícios no Cairo.
Dessa forma, essa antiga informação gravada na superfície foi perdida, e ela nos confirmaria sua origem. Em seu vértice havia uma peça de ouro, similar à encontrada na pirâmide de Amen-en-Ket, em Dazur, que tinha um antigo emblema do globo alado que os egípcios herdaram dos sumérios e este seguramente dos atlantes. As lousas de granito branco polido, altamente reflexivas da luz solar, atuavam como um imenso espelho que refletia a luz do sol. Em sua enorme superfície, a Grande Pirâmide tinha 109.500 metros quadrados e dava para ser vista da Lua como uma estrela brilhante, o que a tornava um farol planetário. Os egípcios a chamavam Ike, que significa luz gloriosa. A palavra pirâmide vem do grego pira, que significa luz ou fogo, e de midos, que significa medição. Por sua vez, baseadas nas palavras Urim Midem, que significam medidores de luz. Os sumérios chamavam seus sugarates piramidais de Esh, que significa fonte de calor. Os maias, do outro lado do Atlântico, as chamavam Piruamanco, que é foneticamente similar e significa o mesmo, revelador de luz. A posição exata das pirâmides com relação ao Sol faz com que suas diferentes façanhas sirvam para indicar o local em que o observador se encontra, e suas sombras indicam a direção leste no comprimento do paralelo sagrado, a 30 graus. A lenda atribui sua construção a um personagem incrível, Thoth, o Atlante, Shiktet Arelish Vomalitz, também chamado Khufu ou Hermes. Os sumérios o chamavam Nanar-Sin e os romanos Mercúrio, os maias Quetzalcoatl e os gauleses Teutates. Nas placas Esmeralda, fontes de Kybalion, escritas por Hermes Trismegistro ou Thoth, ele afirma ser o construtor das pirâmides, milhares de anos antes de Faraó Kelps. Vamos abrir a mente à imaginação. Vamos permitir que a intuição nos conduza. Vamos examinar teorias e percepções de seres extraordinários que podem nos abrir janelas a um universo desconhecido. Informações misteriosas dizem que a pirâmide é uma antiga máquina de origem atlante, que através de sons produzia estados de consciência que conduziam à iluminação. Um farol espiritual. A palavra alquimia vem de Ken, o antigo nome do Egito. Disse que alquimista é a pessoa que quer converter o chumbo em ouro. Entretanto, realmente, a alquimia é a busca mística para se conseguir a iluminação. A transmutação dos metais é só um subproduto. Para transformar a matéria em espírito, é preciso ter essa intensidade de consciência que só permite estar presente no momento presente, usando energia interna e não divagando em outros tempos. Para dar o passo final nessa transformação, os iniciados usavam as 3 câmaras dessa máquina, passando 10 dias em seu interior para poder chegar a um estado vibratório cada vez mais alto, até alcançar a luz. Na câmara subterrânea, os discípulos permaneciam durante 3 dias, confrontando seus medos e escutando suas vozes interiores. Caverna escura representava o chakra raiz. A misteriosa história nos conta que na grande galeria havia diferentes tipos de pedras e cristais, que quando eram golpeados ou provocados, produziam as notas de 3 escalas musicais, que reverberavam por toda a pirâmide. Na segunda câmara, chamada Del Rey, tinha uma urna, feita em um só bloco de granito, duro e vermelho. Para fazermos uma hoje, seriam precisos poderosas brocas com pontas de diamante ou brocas ultrassônicas, impossíveis de terem existido no ano 2500 a.C. Suas medidas implicam em profundo conhecimento matemático. Seu volume externo é exatamente o dobro do interno. Tem a mesma área cúbica da Arca da Aliança. Ao ser golpeado, emitia um som que reverberava por toda a pirâmide, como se tivesse sido projetada para emitir sons de alta frequência ou sinais eletroacústicos com uma tecnologia incompreendida.